Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Glemison aqui na estrada com os profs. E hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante aí para todos os vestibulares do país, inclusive para o Enem. E você não vai sair daí porque nossa aula hoje vai ser sobre trabalho de uma força e potência. Então não sai daí, moçada, que a aula hoje vai ser top. E antes de começar nossa aula, já vou pedir pra você, não esqueça, se inscreva no nosso canal, dá uma força pra gente aí, moçada, compartilhe com a galera, dê um joinha, dê um like no vídeo e também lá no nosso Instagram, na Estrada com os Profs. Siga a gente, ajude a divulgar desse canal que serve para ajudar alunos que querem ter uma aprovação no vestibular. Então olha só, moçada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho de uma força. Primeiro, a representação. Eu represento ou pela letra tal, ou pela letra W, esse trabalho. Você vai falar, professor, o que é o trabalho de uma força? Eu não sei o que é isso. Bom, a melhor maneira de a gente associar o trabalho é com variação de energia. Então, logicamente, nós vamos começar a falar já na sequência sobre a energia mecânica. Nós temos vários tipos de energia. Energia luminosa, energia eólica, energia térmica, energia mecânica, cinética, potencial. O trabalho, a princípio, nós vamos relacionar com energia mecânica. E uma das maneiras que nós temos de variar essa energia é através do trabalho. Então, o trabalho é a variação, refere-se à variação da energia. Como consequência disso, nós temos a unidade de trabalho que nós vamos utilizar no sistema internacional, que é o Joule. Unidade de energia sempre é o Joule. O que eu vou falar para vocês, moçada? Na parte de energia mecânica, quando você está fazendo uma questão de uma prova, por exemplo, professor, eu estou fazendo aqui minha prova do meu vestibular, estou fazendo a prova do Enem, e eu vi que o exercício de energia mecânica, a unidade a ser trabalhada vai ser o Joule, ou seja, todas as outras grandezas você vai deixar no sistema internacional de unidades. Estamos entendidos da situação? Então, moçada, a primeira coisa que eu vou chamar a atenção de vocês, e logicamente quando nós analisarmos as equações pertinentes à parte de energia mecânica, nós vamos relacionar isto com o sistema internacional das unidades. Ou seja, se eu for utilizar uma massa, eu vou utilizar em quilogramas, uma distância eu vou utilizar em metros, um tempo eu vou utilizar em segundos, uma velocidade em metros por segundo, e assim sucessivamente. Assim como a energia em joules, assim como força em newtons, e assim por diante. Estamos entendidos da situação? Que alegria! Então, olha só, já que o trabalho ele está relacionado com a variação de energia e, consequentemente, nós temos uma unidade de trabalho, que é o Joule, logicamente, nós vamos calcular este trabalho. Professor, e como que calcula? Coloquei uma situação bem comum de aparecer. Imagine que nós temos uma superfície com ou sem atrito, não vai fazer diferença. E nós temos uma força que vai fazer nesse bloco para fazer com que esse bloco se movimente, ok? E eu vou considerar que essa força, estando em newtons, ela vai deslocar esse bloco, ou seja, vai fazer com que esse bloco faça um deslocamento aqui. E este deslocamento que o bloco vai fazer vai ser horizontal para a direita. Mesmo a força estando inclinada, eu quero que você imagine uma caixa aqui no chão, e eu amarrei uma corda nessa caixa, coloquei a corda sobre os ombros e eu estou puxando essa caixa. É isso que está acontecendo aqui. Estamos entendidos? E fala, professor, beleza. Agora, notem que a força ela tem uma certa inclinação, ela tem um certo ângulo com o deslocamento. E esse ângulo aqui nós vamos chamar de ângulo θ. O θ vai ser o ângulo entre a força aplicada e o deslocamento sofrido por esse corpo. Belezinha? Então olha só, moçada, para que a gente possa calcular o trabalho que está sendo realizado, professor, está sendo realizado o trabalho aqui? Opa, claro que sim, porque eu estou fazendo força e essa força está associada ao deslocamento. Se a força de alguma maneira está associada a esse deslocamento, nós temos a realização de trabalho. E olha só que legal, que legal, professor, como que eu vou calcular este trabalho
que eu vou representar pela letra tal, mas pode ser pela letra W também. Inclusive na parte de termodinâmica, que nós vemos lá em gases, lá em termologia, nós utilizamos o trabalho na maioria das vezes, ou em muitas vezes, pela letra W, tá ok? E também vou falar para vocês, quer dar uma olhadinha, professor, termodinâmica é uma matéria difícil, eu tenho dificuldade. Então sabe o que você faz? Vai na playlist de física aqui e procure lá em termologia, dentro de termologia na playlist você vai encontrar primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica, cinética dos gases, lei geral dos gases, equação do Clapeyron, e é uma alegria, o que você precisa está aqui. Aqui aonde? Aqui no nosso canal. Qual o canal, professor? Estrada com os profs. Agora, como que eu faço para calcular esse trabalho mecânico, professor? Olha só, moçada, que fácil. Vai pegar a força que está sendo aplicada, vezes o deslocamento sofrido pelo corpo, vezes o cosseno do ângulo θ. E é isso que eu vou chamar muito a atenção de vocês. Primeiro, com as unidades. A força, eu vou falar para vocês, é algo que você não vai precisar se preocupar tanto assim. Você vai falar, professor, por que eu não vou precisar me preocupar tanto? Porque a força vai estar em newtons. Agora, o seu deslocamento, você vai anotar aí que necessariamente este deslocamento ele tem que estar em metros. Se estiver em centímetros não dá para usar, se estiver em quilômetros não dá para usar. O deslocamento você terá que deixar em metros, ok? Lembre-se, sistema internacional, porque aí o seu trabalho, você já sabe a unidade de trabalho, que será o joule. Correto? E esse ângulo θ é o que eu vou chamar a atenção de vocês. Eu vou até fazer de verdinho aqui para você enxergar. Esse ângulo θ você não vai esquecer. Você sempre primeiro tem que olhar para a força e para o deslocamento. E ver qual é o ângulo entre a força e o deslocamento. Por que eu chamo a atenção nisso? Porque vai ter muitas situações que o exercício vai tentar te enganar, vai tentar te enrolar, vai colocar um plano inclinado, e daí às vezes ele fala lá, esse ângulo é o ângulo do plano inclinado. Não, não é. Esse ângulo, vou anotar aqui, refere-se ao ângulo entre força e deslocamento. É o ângulo entre a força e o deslocamento sofrido por esse corpo. Estamos entendidos? Então, moçada, agora eu vou até sair da imagem aqui. Se você quiser dar um pause, dar um print aí na tela para você copiar no seu caderno, essa é a hora. Por quê, professor? Porque na sequência agora nós vamos ver alguns casos particulares da realização do trabalho. Então, vai para esses casos particulares que é uma alegria. Então, vou colocar para aqui para nós analisarmos 3 situações diferentes, que nós chamamos de casos particulares da realização de trabalho. Quais são as situações? As situações envolvem o ângulo entre a força e o deslocamento. O ângulo pode ser de 180 graus, de 90... Eu errei. O ângulo pode ser de 0 grau, pode ser de 180 graus ou pode ser de 90 graus. Ângulo entre força e deslocamento. Então vamos analisar cada um deles. Olha só. Se o ângulo for de 0 grau, ou seja, força e deslocamento formarem entre si um ângulo de 0 grau. Como seria, professor? Seria assim, eu fazendo uma força para um lado e a caixa se movimentando para este mesmo lado. Isso seria 0 grau. Ou seja, 0 grau quer dizer que força e deslocamento estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, se você colocar isso no termo geral do trabalho, você sabe que trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Que nesse caso o ângulo vai ser de 0 graus. Você fala, professor, mas eu também já assisti as aulas da playlist aqui do meu amigo Prof. Rei, de matemática, e eu sei quanto vale cosseno de 0. Cosseno de 0 vale 1. Então, simplesmente, o trabalho vai ser força vezes deslocamento. Tá vendo? Força vezes deslocamento. Não precisa do ângulo, porque cosseno de 0 é 1. E você multiplicar qualquer número por 1 vai dar o próprio número, beleza? O que eu vou pedir para vocês anotarem aí, moçada, é uma situação.
Toda vez que o teu trabalho der um valor positivo, se o trabalho dá um valor positivo, você vai chamar este trabalho de trabalho motor. O trabalho motor quer dizer que ele vai ter um valor positivo, quer dizer que ele é uma força motriz, é a força que faz se movimentar. Estamos entendidos? Tome cuidado. Ah, entendi, professor. O trabalho vai ser motor só se o ângulo for 0. Não. O trabalho vai ser motor se o trabalho for positivo, né? Como cosseno de 0 é 1, quer dizer que vai dar um valor positivo, nós chamamos esse trabalho também de trabalho motor, ok? Essa é a primeira situação. Força e deslocamento na mesma direção e sentido, ou seja, formando o ângulo de 0 grau. Aí você fala assim, professor, e como seria de 180? Seria isso aqui, ó. Eu aplicar uma força no corpo para um lado, mas o deslocamento deste corpo for para o outro lado. Olha só o ângulo de 180. Você fala, professor, pode isso, professor? Como assim? Eu vou estar fazendo uma força para um lado e o deslocamento vai ser para o outro lado? Claro que pode acontecer aí em várias situações. Vamos imaginar o seguinte, você lá parou o carro na garagem e de repente você desceu do carro, esqueceu do puxar o freio de mão, quando você olhou o carro estava descendo. Você vai tentando segurar o carro devagarinho. Você tenta fazer uma força, a hora que você faz uma força para um lado tentando segurar o carro continua andando no sentido contrário. Você está freando o carro. A força está para um lado, o deslocamento está para o outro. Em algumas situações, a força de atrito, quando você pega, por exemplo, uma caixa e puxa uma caixa para um lado, a caixa ela se desloca para um lado, arrastando, né? Ela se desloca para um lado e a força de atrito está para onde? Está para o outro lado. Então tem N situações onde a força é para um lado e o deslocamento é para o outro lado. Ok? Neste caso, o ângulo é de 180 graus. Dizemos que força e deslocamento estão na mesma direção, mas em sentidos opostos. Nós, consequentemente, vamos utilizar o termo geral. Trabalho será força vezes deslocamento vezes o cosseno de 180 graus. Aí você vai falar, professor, mas eu não tinha aulas de matemática. Eu sei que cosseno de 180 vale menos 1. Consequentemente, se eu multiplicar por 1, não faz diferença. Mas se eu multiplicar por menos 1, em módulo, numericamente também não vai fazer diferença, mas vai deixar tudo negativo. Ou seja, o trabalho vai ser menos força vezes deslocamento. Isso quer dizer que, neste caso, toda vez que você multiplicar por um cosseno de um ângulo, né, multiplicar por um ângulo aqui, que deu um cosseno negativo, o seu trabalho será negativo. Consequentemente, trabalho negativo nós vamos chamar de trabalho resistente. O trabalho resistente, já diz o nome, é aquele que está tentando resistir ao movimento. A força está tentando impedir com que o movimento aconteça, tá? Vou dar outro exemplo bem prático, inclusive tem aulas anteriores, que é o lançamento vertical para cima. Quando você joga o objeto verticalmente para cima, enquanto esse objeto está subindo, quando eu jogo para cima, enquanto o objeto sobe, o deslocamento está sendo para cima, mas a força peso está sendo para onde? A força peso está sendo para baixo. Então o peso para baixo, o deslocamento para cima, quer dizer que estão em sentidos contrários, mesma direção, mas sentidos opostos, o trabalho será negativo. Belezinha? Ai, que top! Agora, moçada, e quando o ângulo for de 90 graus? Olha só, preste bem atenção quanto a isso. Imagine esta situação. Você faz uma força para cima, tá aqui, a força que você faz é para cima, mas o deslocamento desse corpo está sendo para frente. Este é o deslocamento. Percebam que nesse caso tem um 90 graus. Você fala, professor, mas como assim? Se eu faço uma força para cima, o corpo vai para cima. Não necessariamente, né? Vamos imaginar aqui uma situação. Imagina, eu estou segurando esta caneta, como vocês estão vendo aí. Né? Estou segurando a caneta. E eu começo a andar com a caneta. Isso quer dizer que para eu segurar essa caneta,
eu estou fazendo uma força para onde? Eu estou fazendo uma força para cima. Mas o deslocamento da caneta está sendo para onde? O deslocamento da caneta está sendo para frente. Essa situação. Estamos entendidos? Assim como também acontece com a força peso. O peso sempre puxa, por exemplo, para baixo, o deslocamento está sendo para frente. Assim como acontece com a força normal em algumas situações. A força normal é a reação da superfície está para cima e seu corpo está para frente. Então é toda vez que o ângulo for 90 graus ou força e deslocamento forem perpendiculares, tá? Perpendicular, você sabe que é 90 graus. Se você colocar no termo geral da realização do trabalho, o trabalho será força vezes deslocamento vezes o cosseno de 90. E você sabe, pelas aulas de matemática, que cosseno de 90 é zero. Isso quer dizer que força vezes deslocamento vezes zero, nós teremos um trabalho dito de trabalho zero. Ou, se o trabalho é zero, nós o chamamos de nulo. Então, este trabalho será um trabalho nulo. Quer dizer que não realiza trabalho. Belezinha? Então, moçada, eu vou pedir para vocês prestarem muito atenção na hora que você vai calcular o trabalho. Por quê? Porque você vai ter que olhar o ângulo entre a força e o deslocamento. O ângulo entre a força e o deslocamento. Se for um ângulo diferente desses, professor, se não for 0, 180 e 90, aí você usa o termo geral e acabou, tá? Agora, se for esses ângulos aqui que eu coloquei para vocês, esses casos particulares, você não precisa, porque você sabe que se for 0, é só multiplicar a força vezes deslocamento. Se for 180, você multiplica a força e deslocamento, mas o trabalho vai dar negativo. E se o ângulo for de 90 graus, o trabalho será nulo. Estamos entendidos a situação? Bacana? Então presta atenção nisso. Eu vou sair da imagem, olha eu saindo devagarinho, e você vai dar um pause, um print na tela para copiar no seu caderno, e nós vamos para uma outra situação bem bacana. Então, bora lá! Então, olha só, moçada, já que nós já fizemos todas as definições de trabalhos, casos particulares e as unidades, agora nós vamos falar um pouquinho a respeito de potência, que talvez você já tenha estudado um pouquinho lá em calorimetria, né? Potência térmica, lá um pouquinho em eletricidade, em eletrodinâmica, que se você não lembra, você já sabe o que fazer, né? Volta na playlist de física, tem playlist de eletrodinâmica, sobre eletrostática, tem playlist de calorimetria dentro da termologia e vai ser uma alegria. Agora, quando a gente fala a respeito da potência, eu prefiro representar potência assim, ó, POT, porque tem o P maiúsculo de peso, de pressão, para não confundir. O que é a potência? Moçada, quando nós colocamos a potência, eu falo para vocês assim, a equação é a própria definição. Nós vamos determinar a potência, olha só o que eu vou colocar aqui para vocês. Potência será a energia utilizada em um determinado intervalo de tempo. Basicamente, isto é a potência. É a energia que você utiliza, que você consome, em um determinado intervalo de tempo. Estamos entendidos a situação? Eu quero que você entenda, moçada, que eu coloquei essa definição aqui como termo geral. Essa, como eu falei, essa energia, ela pode ser uma energia térmica, ela pode ser uma energia elétrica, pode ser uma energia mecânica, que é o que nós vamos trabalhar aqui, estamos trabalhando nessa aula e assim por diante. Mas eu prefiro colocar assim primeiro, para você lembrar uma das coisas mais importantes quando você estuda potência, que é a unidade, tá? Quando a gente fala em energia, você sabe, unidade de energia no sistema internacional é o joule. E quando você fala de tempo no sistema internacional, você sabe que a unidade de tempo é o segundo. Então, quando nós falamos sobre potência, qual vai ser a unidade de potência? É o joule por segundo. Ou seja, quando eu coloco joule por segundo, você não pode esquecer que é a mesma coisa que watt. Então, moçada, eu sempre falo e repito pra galera, isso é uma das coisas mais importantes para você saber, que watt é a mesma coisa
que joule por segundo. Você fala, professor, por que uma das coisas mais importantes? Porque lá em eletricidade, por exemplo, ele coloca uma lâmpada tem uma potência de 60 watts. Se eu utilizar ela 5 horas por dia, ao final de um mês, qual a energia utilizada em joules? Você vai lembrar que se a potência dela é de 60 watts vai ser a mesma coisa que 60 joules que está sendo utilizado a cada segundo. Se ela utiliza 5 horas por dia no final de um mês, 30 dias, é só você passar essas horas por segundo e fazer regra de 3. Em muitas situações, em calorimetria, você usa isso. Então, o mais importante, apareceu unidade watt, você coloque. É a mesma coisa que joule por segundo. Estamos entendidos? Tranquilo? Pois bem, só que agora nós vamos falar, como nós estamos falando, sobre trabalho. Professor, a potência e o trabalho fica onde? Bom, potência e energia por tempo. Então, moçada, nós podemos escrever que a potência será a mesma coisa que o trabalho realizado em um determinado intervalo de tempo. Por quê? Como eu falei anteriormente para vocês, trabalho é uma forma que você tem de variar a energia, de fazer com que a energia varie. Então, eu posso dizer que essa energia está relacionada com o trabalho. Então, potência é o trabalho em joules e o tempo em segundos, tá? Joule por segundo é a mesma coisa que watt, ok? Mas também nós podemos escrever isso de uma maneira diferente. Como assim, professor? Olha só, eu posso escrever a potência como sendo, olha só que bacana. Nossa, professor, que bacana. O trabalho, o que é o trabalho? Nós acabamos de ver, trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Então, nós podemos escrever que o trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Tudo isso divididos pelo tempo. Estamos entendidos a situação? Legal? Agora, não esqueça, moçada, que ainda assim eu posso fazer mais uma substituiçãozinha dessa equação aqui, ó, bem fácil. Porque você sabe, o D é o deslocamento e o T é o tempo. E se eu perguntar para vocês o que é deslocamento divididos pelo tempo, você olha para mim e fala, professor, distância por tempo é velocidade média. Então eu posso calcular a potência como sendo a força vezes a velocidade média vezes o cosseno do ângulo θ, que é o ângulo entre a força e o deslocamento. Moçada, então eu vou falar para vocês, já vou ser bem direto, tá? Muitas vezes, quando você tem que utilizar essa equação, você vai perceber que esse ângulo vai ser ou de 0 grau ou de 180 graus. Na grande maioria, esse ângulo vai ser de 0 grau. Tá? Porque quando você vai fazer uma força, em geral, você faz aquela força que ela seja assim, mais aproveitada para a realização do trabalho. E a melhor maneira de você aproveitar a força é você não inclinar ela para puxar alguma coisa. É você puxar a força na mesma direção do deslocamento, tá? Então, na grande maioria, muitas vezes você vai poder encontrar esta equação simplesmente dessa maneira, como sendo a potência é a força vezes a velocidade média. Porque às vezes você vai ler em um livro e fala, professor, ele não colocou o cosseno do ângulo. É porque ele já está considerando que esse ângulo é de 0 grau e cosseno de 0 é 1, então não vai fazer diferença. Estamos entendidos a situação? Bacana? Eu vou sair da imagem aqui, ó, saindo da imagem, para você nesse momento dar um pause, dar um print, copiar essa matéria, porque é extremamente importante. E aí, galerinha, gostaram dessa aula? Espero que sim, porque ela foi feita de coração para vocês. Na verdade, eu fiz com o meu canetão, não foi com o coração, mas eu escrevi com o canetão, mas as palavras vieram do coração. Que bonito, professor. O professor está poético. Obrigado, gente. E você já sabe, precisou de alguma coisa, tem alguma dúvida? Vai lá no nosso Instagram e conversa com a gente lá, moçada. E também já se inscreveu no nosso canal, que é uma alegria. Qual o Instagram, professor? Aquele que você conhece na estrada com os profs, moçada. Um grande abraço, beijo no coração. Tchau, gente. Ai, como eu tô feliz hoje.